grande instrumento de gestão ambiental pública, no caso da cidade urbana industrial, que o licenciamento é um típico instrumento da industrialização, né? Ele que cria essa necessidade, né? Por causa dos efluentes, dos rejeitos, essa coisa toda. Então, o grande instrumento que a própria Política Nacional de Meio Ambiente em 81 criou não é o licenciamento, mas o que eles chamavam planejamento ambiental, que hoje foi ressignificado no nome para zonamento econômico ecológico. Por quê? Porque o planejamento ambiental ou zoneamento, ele pensa o território e não o empreendimento. Ele pensa a bacia e não aquele região que você vai fazer o barramento para fazer a hidrelétrica. Então, o que acontece? O planejamento ou zoneamento, dependendo do nome que a gente queira dar, ele daria uma visão do território, da bacia ou do bioma, enfim. Então ele definiria, vamos dizer assim, o que pode e o que não pode em determinado lugar de acordo com as características. E aí ele diria que socioambientais. Não só ambientais estrito senso, porque tem gente, é território. Território tem gente, tem relações sociais, tem tradição, tem populações tradicionais. Então, o zoneamento seria o grande instrumento. Mas você não conseguiu implementar no Brasil isso, porque isso daria uma visibilidade e uma maior probabilidade de controle social. E esse é o nosso problema, por exemplo. Os planos diretores, as populações não conhecem do município, que seria o zoneamento do território municipal, né? E a resistência é tão forte a isso que o primeiro grande instrumento primeiro exercício foi a lei do gerenciamento costeiro, que determinaria esse planejamento ambiental na costa, feito durante o regime militar e não conseguiu se implantar. Porque os estados não criaram as legislações estaduais, a partir de muito estudo, muitas propostas. Por quê? Porque isso entrava em conflito com interesses econômicos numa costa muito valorizada sob o ponto de vista turístico, paisagístico e com recursos como petróleo, né? Agora. Então você nunca teve isso. Então ficou o licenciamento. No início eram projetos muito pequenos, eram muito numa escala muito que era uma proposta que vinha das empresas. O Estado não tinha feito ainda nenhum tipo de documento, de orientação. Então, a empresa que propunha. Quando a gente chegou no licenciamento, eram projetos com escolas, eram formais, não se falava dos impactos da indústria, né? Não se trabalhava dentro das premissas que depois a gente foi adotando. Então, a primeira coisa foi fazer um contato com a Coordenação Geral de Educação Ambiental, que é em Brasília, do professor Quintas, para começar a discutir que tipo de projetos que a gente poderia propor para a área do petróleo, do licenciamento de petróleo. Então começam os movimentos com o licenciamento, aí vem a Mônica Serrão, que já tinha feito o curso muito antes com a gente lá, que ela já vinha da educação, ela faz concurso para o IBAMA e vem aqui para o Rio de Janeiro, que é lá do Rio, e aí ela até vai estar comigo, o que eu achava. Eu digo, mas por nela, ela disse, acho que eu vou para o licenciamento. Foi a coisa melhor que ela fez, porque ela virou uma ponte para nós. E aí, a partir desse trabalho, a gente começou a pensar numa coisa mais, trabalhar a nível regional, né, com bacia. Então, Bacia de Campos foi a primeira piloto que a gente fez, que era a que tinha maior produção na época de petróleo e que tinha mais plataformas, né, de produção naquele momento. E a partir dessas discussões, a gente foi aperfeiçoando o modelo. Então a gente já tirou a questão do formal, né? A gente não aceitou mais projetos com escolas, porque a gente entende que você vai trabalhar majoritariamente com os adultos e com o público que é atingido. E aí a questão do público vulnerável começou a ficar mais evidente, então que o público que a gente deveria priorizar seriam aqueles mais afetados e que não tinham condição de intervir, né? Historicamente estavam excluídos, né, desse processo de gestão. Aí começamos uma costura
devagar, porque também estavam chegando. Durante 2004 começamos, aí a gente combinamos que a gente ia trabalhar com as diretrizes pedagógicas, aí trabalhamos nela em Brasília. Em 2005 a gente fez uma oficina em Friburgo, só com o pessoal da CGPEG da época e o IBAMA. Aí vou a equipe e mais 18 pessoas dos NEAs com maior qualificação, que seria o grupo formado para trabalhar no licenciamento no país, no momento que precisasse. Então, assim, no início, como não tinha, né, muita gente que conhecia e que sabia atuar, teve muita resistência das próprias empresas. E aí, à medida que isso foi sendo superado, a gente hoje em dia tem pessoas que atuam. Mas ao mesmo tempo, quando os projetos começavam a dar certo, depois dessa resistência, as empresas começaram a usar isso como responsabilidade social. E aí começaram a dizer que fazer propaganda dos projetos. O Pólen chegou a botar outdoor na estrada, falando do projeto da Petrobras, mas sem citar que era do licenciamento, que era obrigatório. Parecia que eles que tinham resolvido fazer aquilo da cabeça deles, que eles são bacanas. Então, assim, no início não servia, mas quando passou a ter resultado, passou a servir como exemplo de responsabilidade social. Primeiro, que a responsabilidade social é uma decisão do empreendedor. É uma forma de legitimar-se perante a sociedade, que hoje o discurso do emprego não basta mais, né? Então é bom você ter a responsabilidade social. Nós estamos vendo agora, vamos sempre fazendo leitura do mundo, né? E por isso que precisa o tempo todo estar sendo repetido, esclarecido, que os projetos são de caráter obrigatório, que eles são feitos dentro de premissas, né? E não são feitos e não se faz qualquer coisa ou para qualquer momento. São projetos que têm que ter começo, meio e fim, sempre com o órgão ambiental autorizando, né? Tanto acabar, mudar ou começar, sempre tem um papel do Estado nisso, porque está cumprindo lei, né? Está se cumprindo uma lei e ele é de caráter obrigatório. E é com um objetivo que é mitigar, né? Mitigar os impactos que os empreendimentos acarretam sobre determinados grupos. Eu acho que é o grande desafio até hoje, né, que foi desde sempre, o início é relacionar a educação ambiental aos impactos dos empreendimentos licenciados, porque são impactos geralmente mais difusos. É difícil muitas vezes as pessoas perceberem o impacto que uma plataforma de petróleo que está lá a quilômetros da costa tem na sua vida. Hoje em dia acho que já está um pouco mais claro, mas como é que você se protege de um impacto desse? É tendo mais informação, entendendo mais os processos para poder atuar em prol da sua qualidade de vida, né? Como se dá essa participação nesses espaços, né, de discussões ambientais? Essas autoras e outros autores que discutem participação vão dizer que é muito importante, né, que essa participação seja realmente efetiva, né? E não é só uma participação que ela acontece só depois de todo o estudo de impacto ambiental do relatório realizado e aí depois vai para uma audiência pública. Essa participação ela tem que ser pretérita, né? Porque muitas vezes o que acontece, a maioria das vezes, na verdade, o que acontece é que as comunidades impactadas por um empreendimento, né, elas não estão sabendo do que vai acontecer, né, elas estão lá nos seus espaços, estão sendo planejados empreendimentos, como a gente viu, né, em Mariana, em Belo Monte, e de repente, né, chega alguém já com um termo de referência pronto, já com algumas coisas já bastante avançadas, e onde cabe, né, essa participação dessas comunidades que serão as mais afetadas. Então, acho que isso é uma questão bem importante que cabe um alerta, né, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Depois de feito o relatório e que daí sim vai para a audiência pública, o que a gente tem, né? Um calhamaço de papel que muitas vezes nós, que, né, somos de áreas específicas do conhecimento, não damos conta de interpretar. Imaginem, né, um pescador com um baixo nível de escolaridade, enfim, de educação formal.
essa discussão entre o saber técnico e o saber local, né, o saber tradicional. Na verdade, todo o processo legal, né, da legislação, seja principalmente ambiental, né, mas seja as outras áreas também, ela faz uso necessariamente do que a gente chama de saber perito, que são as áreas de conhecimento específicas que atuam naquela temática. Então, o pesquisador ele pode falar a mesma coisa que um pescador está falando. A gente pode achar isso um absurdo, mas, na prática, o pesquisador, a fala do pesquisador, o laudo do pesquisador tem mais valor porque ele é certificado, ele tem um diploma e tem um saber perito. Assim, por mais que tenham áreas, né, a parte do órgão ambiental aceita, tem mais diálogo com as comunidades, tem outras que necessariamente tem que ter o documento confirmando isso, tá? Então, por isso que a gente busca essa rede de especialistas, né, para realmente verificar esse dano ambiental, esse impacto ambiental também para validar essa ação. De fato, como a Tati falou, né, esse saber perito, junto com esse conhecimento tradicional, né, esse saber tem que ser realmente conjugado, né, porque senão menos força se tem, né? E aí eu acho o grande nó é que você vai trabalhar nessa relação e como é complexo, cada dimensão age sobre outra que pode potencializar mais, né, que o Morin chama de retroação. Então você não pode ter uma pedagogia diretiva estrito sensu, uma pedagogia que não dialogue com o saber dos sujeitos, porque como é que você vai discutir com o pescador a questão ambiental sem levar em conta o conhecimento que ele tem sobre o ambiental dele, que ele opera. Ele conhece mais biologia pesqueira do que qualquer biólogo. Então ele é doutor ali, mas ele não é doutor nas relações sociais. Esse processo de se reconhecer como pescador, né, e que se observa nos jovens com muita força, que leva, por exemplo, a uma perda muito grande de identidade, de uma certa perda de autoestima, desvalorização, de vergonha, né? Eu me lembro de falas ali que as pessoas preferem inventar que o pai faz alguma outra coisa para não dizer que é de família de pescador, né? Porque essa associação, por exemplo, com o cheiro é muito forte, né? Então, por exemplo, se você nesses casos, você prevê atividades ou você prevê nas atividades ações que envolvam processos de recuperação de autoestima, de memória, de história, é fundamental. Às vezes alguém pode perguntar, mas isso não tem nada a ver com a mitigação. Nesses casos tem. Nesses casos tem. E são estratégicos. E se não forem trabalhados, não vão conseguir chegar, principalmente no mais jovem. Não consegue porque há esse lugar, né, dessa subjetivação desse lugar do subordinado, que é subjetivado através de uma autoculpa, né, uma culpa que é atribuída a ele mesmo, que gera uma vergonha, né, que gera uma dificuldade de aceitar até abrir o jogo para fazer a discussão. Então, nesse caso, isso tem que ser trabalhado, não tem jeito. Então, ações que envolvam processos que puxem isso das pessoas, né, por meio de dinâmicas, de dramatizações, né, que a pessoa não fala, tem dificuldade para falar. Né. É difícil para quem passa fome dizer que passa fome. É difícil, é complicado. Né? Mas existem meios, né? Assim, o pessoal até do território está usando o teatro, o pessoal da observação está usando o teatro oprimido, porque ali fala, porque fala pelo corpo. Fala na hora que está representando alguém que parece que não é ele, mas é ele. Né? E ali está dizendo, assim, aqui para mim isso aqui é complicado. Vocês não querem aproveitar? Vocês estão sabendo que a ZEM ganhou uma nova concessão? Que em breve isso aqui vai ser municipalizado, vocês vão perder tudo? Não sabendo nada disso não, hein? Se isso acontecer, vai ficar difícil pra gente que trabalha na terra. Procurem saber que é verdade. Mas, como eu já havia falado, eu já andei muito por aqui, tô precisando de um pedacinho de chão. Vocês não querem aproveitar a oportunidade de vender esse pedacinho de chão pra mim? Olha a mulher só. pensa que a gente é roceira, é burra. Balança em balança. Sacode a poeira. Balança.
O teatro de oprimido nos ensinou isso. Sair do ostracismo, procurar sua carteira, procurar seus direitos. Como? Porque a mulher sempre foi muito oprimida. Tem que ter melhor participação do teatro do oprimido do que a mulher que sempre foi oprimida. Ainda mais mulher pescadora. Quando eu comecei a ir a projeto de educação ambiental, eu vou falar para vocês vão rir. Porque que eu fui meio forçada. Eu não queria estar participando, entendeu? Eu acho que eu era só aquele pescador que ficava ali no banco mesmo, conversando, jogando conversa fiada, e não queria estar adquirindo conhecimento. Eu vejo a importância muito grande, a gente consegue ver que a melhoria muito grande a partir do momento que a gente vai buscar conhecimento, buscar sabedoria e muitas vezes buscar até o nosso direito, que nós aqui ficamos muito presos e não sabemos. Quando falam assim, cada um que está aqui é uma liderança local, porque você está participando, está ativo e tal. E aí eu me senti importante naquele dia para frente. Então aquele espaço passou a ser importante para mim. Aí a gente resolveu aprender o quê? Tem que começar a soltar o que você tem, o que você pode passar para o mundo, o que você pode passar com palavras, com gestos e até mesmo com o simples seu pegar do marisco e mostrar para a câmera, eu já estou saindo da opressão, eu estou mostrando a minha profissão, eu pego o meu marisco, o cesto de marisco e mostro para a câmera, quer dizer, eu já estou desenvolvendo uma coisa que o Teó me ensinou, a sair da invisibilidade. Essa é a minha profissão, ó, marisqueira. O que a gente aposta é como justamente por ser uma proposta da educação na gestão ambiental, é justamente proporcionar que as pessoas mais organizadas elas possam atuar na gestão ambiental do seu território, seja para o petróleo, seja para o turismo, seja para o que vier, para ela entender essas relações. Então, participar dos conselhos, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, os PEAs, se articulando e participando de vários conselhos, comitês de bacia, indo para audiências públicas muito mais qualificados, entendendo o que vai se passar, quais são os impactos. Então, isso a gente acredita que é uma mitigação no caso da educação ambiental, porque o que se promove é mais organização social e, por consequência, mais controle social.